Fala pessoal, meu nome é André Presoto e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente pode publicar um agente de IA no WhatsApp API oficial. Esse agente nós já desenvolvemos no vídeo anterior. Eu vou deixar nos cards aqui em cima o link para você ver o vídeo. Se você ainda não viu, clica aqui, veja o vídeo, siga os passos para você chegar no ponto em que nós vamos começar esse vídeo. Beleza? E falando um pouco sobre a minha experiência, eu trabalho com a API oficial do WhatsApp há mais de 2 anos. Eu tenho um aplicativo chamado Notificazap, que é um aplicativo que envia mensagens em massa para vários contatos ali utilizando a API oficial do WhatsApp. Então eu domino bastante essa conexão. E eu também desenvolvi a plataforma Comio, que é uma plataforma de comunidades. Lá eu coloco os arquivos que nós utilizamos nos vídeos, você consegue acessar tudo clicando aqui embaixo e entrando na comunidade de forma gratuita. E aí pessoal, esse vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo em que eu vou mostrar muita configuração, muita coisa que é difícil de encontrar, eu vou mostrar nesse vídeo para você. Então eu espero que você clique aí no gostei, se inscreva no canal, que isso vai me ajudar muito, vai ajudar muito na divulgação desse vídeo, vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo aí para você. Então beleza, vamos começar. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos utilizar um agente de IA já criado localmente e vamos publicá-lo utilizando o número de telefone real. Para isso, nós vamos ter que fazer alguns passos. Nós vamos ter que atualizar o projeto já existente para ele utilizar a API do Google Calendário, né, do Google Agenda, porque atualmente esse projeto está utilizando o Google Workspace CLI e ele funciona apenas como desenvolvimento local. Como nós queremos subir, né, esse agente, publicar esse agente na nuvem, a CLI do Workspace não vai funcionar. Então nós vamos ter que fazer essa pequena modificação no projeto para que ele funcione em nuvem. Depois nós vamos fazer as configurações necessárias do aplicativo da Meta para deixar tudo certo ali, tudo configurado para que ele funcione. Nós vamos fazer o deploy do agente e para isso nós vamos utilizar a plataforma Modal para deploy, que eu vou mostrar mais à frente no vídeo. E depois nós vamos enviar o aplicativo da Meta para aprovação e vamos fazer um teste real no número real. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos começar então com o primeiro passo. Então, mudar aqui o nosso aplicativo, né? Nós vamos tirar o Google Workspace CLI e vamos adicionar a API do Google. Para isso, eu criei um micro prompt aqui, é só um texto mesmo, para a gente colar lá. Então esse aqui é o projeto aberto do nosso último vídeo. E agora eu vou colar o prompt aqui e vamos utilizar o Plan Mode para ele planejar a modificação antes de fazer a modificação, né? Então vamos aguardar ele fazer o plano. Sempre que a gente for fazer uma verificação no aplicativo, sempre é legal a gente utilizar o Plan Mode, a não ser que seja algo muito pequeno, algo muito tranquilo de resolver. Agora, uma modificação grande, sempre é legal a gente utilizar aí o Plan Mode para ele olhar o aplicativo inteiro, entender onde estão os pontos que vão ser alterados e criar um plano para alterar isso. Então vamos aguardar ele terminar o plano aqui pra gente. Então beleza, ele já fez o plano aqui pra gente, ele já montou aqui, né, que nós vamos fazer o deploy no Modal e o que nós vamos ter que fazer aqui de modificações. Ele vai alterar aqui o Calendar Tools, né, que usa o Google Workspace CLI, e nós vamos agora utilizar o Google API Python Client, que é a API do Google, né, para Python, que é como a gente está desenvolvendo o nosso sistema aqui. Beleza, aqui ele está dando alguns pré-requisitos que a gente vai fazer e me parece que está tudo certo. Ele vai mudar as tools, me parece que está tudo certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o Yes and Auto Accept e ele vai fazer tudo isso para a gente. Ele vai instalar o Python Client, ele vai instalar o verificador de autenticação do Google. Beleza, vamos lá então. E aqui ele mostra, né, que nós vamos precisar enviar para o Modal essas variáveis de ambiente com o Google Service Account JSON, que nós vamos criar no próximo passo. Beleza, então. Yes and Auto Accept. Vou clicar aqui, Bypass Permissions. Se isso não está aparecendo para você, você pode vir aqui na engrenagem, Settings, e aqui você pesquisa por Cloud Code e você habilita isso aqui, Allow Bypass Permissions Mode, tá? Então aí vai aparecer para vocês. Beleza, enquanto ele faz isso, a gente vai marcar aqui então que nós já criamos o plano, estamos executando esse plano e agora vamos gerar a chave JSON no Google Cloud. No vídeo anterior, nós viemos aqui no Google Cloud e nós criamos um projeto, né? E nesse projeto nós criamos uma credencial. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acessar o projeto criado e você pode vir aqui, ó, em API, em Service e aqui em Credentials. Você clica aqui e aí você vai fazer o seguinte, aqui está a CLI que a gente desenvolveu, né? Que é um OAuth.
Só que agora nós vamos criar uma Service Account. Uma Service Account nada mais é do que um conjunto de dados que contém ali as nossas chaves API e o Google, né, o Google API Client de Python, ele precisa disso aqui para rodar. Então nós vamos criar aqui Credentials, Create Credentials, Service Account. E aqui a gente pode dar um nome para ela, tá? Eu vou colocar agente de IA, tá? Vai ser o nome dela. Aqui ele vai criar um e-mail para esse Service Account. E a gente vai utilizar esse e-mail nos passos seguintes. Mas beleza, você pode só colocar agente de IA aqui, Create em Continue. Aqui você pode deixar em branco, pode clicar em Continuar. Aqui também você pode deixar em branco, clique em Done. E beleza. Nós criamos aqui a chave, tá aqui ó, Service Account, agente de IA. Agora você tem que clicar aqui, vir aqui em Keys, né? Aqui tá em inglês, né? Às vezes vai aparecer para você chaves, né? Que é em português. E nós vamos criar uma chave, Create a New Key. E aqui nós vamos selecionar JSON, da forma que tá aqui. E nós vamos colocar Create. Ele vai criar e já vai automaticamente baixar o arquivo pra gente, tá? É só isso que nós temos que fazer. Então nós vamos agora marcar aqui como concluído. Vamos voltar aqui, ele ainda está montando aqui o nosso sistema, né? Ele ainda está fazendo as alterações. Então vamos aguardar ele terminar as alterações para a gente seguir para os próximos passos. Beleza, ele já criou aqui para a gente. Então aqui tá os arquivos que foram modificados. E aqui ele já dá até o passo a passo para a gente, né? Criar a Service Account, adicionar a Service Account no ponto .env, testar localmente e criar o secret no Moodle e fazer o deploy. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos fazer então passo a passo aqui. Então beleza, mas eu quero fazer o seguinte, nós vamos adicionar aqui no projeto o nosso JSON do Google Service Account, porque daí lá no ponto .env a gente vai conseguir copiar a informação dele, eu acho que vai ficar mais fácil. Então eu vou fazer isso aqui, simplesmente eu vou pegar o arquivo e vou arrastar ele para cá, pronto, arrastei, você vê que ele é um dado estruturado, ele tem aqui as chaves, ele tem toda a parte de autenticação aqui nesse arquivo, e eu vou mudar o nome dele para Credentials .json, já está o ponto .json. Beleza, mudei o nome dele e agora eu vou só escrever o seguinte, eu adicionei a Service Account aqui no projeto. Ela se chama Credentials.json. Adicione esse valor no arquivo .env. Porque daí ele vai dar um comando aqui pra gente que ele vai automaticamente pegar esses dados e colocar na variável de ambiente, sem que a gente tenha que copiar, adaptar e colar ali. Legal, olha, credenciais funcionando, Google Service Account JSON foi adicionado no ponto .env. Então se a gente vier aqui, ele adicionou pra gente aqui, ó. Ele adicionou aqui pra gente todo o dado do credentials.json que nós adicionamos, ele colocou aqui numa linha. Então eu só pedi para ele fazer isso pra gente não ter que fazer isso manualmente, tá? E ele não só fez isso, como ele rodou alguns testes aqui e já falou, olha, tá funcionando corretamente, ele já viu que tá tudo funcionando certo. Só que daí ele dá um passo aqui pra gente. Nós temos que pegar isso aqui, esse e-mail, que é o e-mail, né, que eu falei que automaticamente é criado quando nós criamos uma Service Account, e nós temos que adicionar esse e-mail lá no calendário. E a gente adiciona esse e-mail como se ele fosse um usuário mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Google Calendar e vou aqui na agenda que eu quero compartilhar, clicar nos 3 pontinhos, Settings and Sharing, e aqui deixa eu ver onde é. Aqui, ó, Shared with. Aqui nós vamos colocar o e-mail, aquele e-mail que nós criamos a Service Account. Cola ele aqui e aqui em permissões você vai colocar essa última permissão aqui. Essa opção permite que ele crie, que ele apague, que ele leia os arquivos. Então pode colocar nessa última opção e coloca Send. Só isso mesmo. Então beleza. Temos aqui então ele adicionado. Depois ele dá um passo aqui pra gente testar. Então vamos rodar esse comando aqui para a gente fazer um teste. Eu vou colar ele aqui no próprio Cloud mesmo. Então funcionou, ele já retornou os slots disponíveis, pelo jeito está tudo funcionando. Mas antes de fazer o deploy no Moodle, eu quero fazer um teste manual aqui também. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar o nosso servidor local. E o nosso servidor local nós rodamos, né, a partir desse comando start.sh. Eu tenho um comando aqui, ó, .start.sh. E aqui ele vai rodar o servidor, ele vai iniciar o ngrok aqui pra gente, que é onde está o nosso webhook, né, da Meta atualmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar um oi e vou tentar fazer um agendamento, só que agora eu vou fazer esse agendamento tentando usar a API do Google e não o Google Workspace CLI. Se o agendamento for feito com sucesso, significa que a nossa API realmente está funcionando. Eu sei que o Cloud já disse que tá, mas a gente vai fazer um teste manual aqui também. Então beleza. Estamos aqui com o número teste aberto, nosso servidor rodando. Vamos mandar um oi e vamos ver
se temos uma resposta. Aqui, olá André Presoto, como posso ajudar hoje? Eu vou colocar que eu quero agendar uma consulta. Beleza, para qual data? Para o dia 30/3. Beleza, aqui ele dá os horários disponíveis, eu vou querer às 11 horas. Então, o número 7, 11 horas. Esse é um agente bem simples, tá? Ele tá por código, por número, mas a gente pode deixar ele bem conversacional também. Isso aqui é só a título de exemplo mesmo. E olha só, ele já agendou. Vamos agora ver se agendou no Google, porque é isso que nós queremos validar. No dia 30, deixa eu atualizar aqui. Tentamos agendar aqui e ele não agendou. Então nós vamos ver o que pode estar acontecendo. Eu vou falar para o Cloud Code isso. Tentei agendar uma consulta para o dia 30, às 11 horas, mas não foi feito o agendamento. Veja o que está acontecendo. Bom, aqui pelo jeito ele fez uma validação, ele falou que está tudo funcionando corretamente, eu também acho que tá. Então tá, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas tabelas que nós temos no Neon, né, que é onde nós temos o nosso banco de dados, e eu vou deletar aqui todas as interações de banco de dados. Então eu vou deletar todas as nossas informações para a gente testar de novo, tá? Então, vamos ver agora o nosso teste. Vou mandar um olá. O sistema me respondeu. Se a gente vier aqui, beleza, temos aqui então o nosso registro no banco de dados. Quero agendar uma consulta para o dia 30/3. Vamos às 10h30, opção 6. Beleza, aqui está dizendo que agendou. Vamos ver aqui e agendou a nossa consulta. A gente tem que fazer apenas uma modificação lá no nosso .env, que é o que estava dando erro, tá? O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui nos 3 pontinhos, Settings and Sharing, e vir aqui embaixo no seu ID de calendário, esse Calendar ID. Você copia esse valor, tá? Provavelmente vai ser o seu e-mail, mas você copia esse valor e você vem aqui na variável de ambiente e você cola ele aqui. O que estava dando erro é porque aqui estava primary, estava assim. Então eu coloquei agora o meu Calendar ID e foi, tá? Então temos o nosso agendamento feito, realizado pela API do Google. Então a nossa API do Google está realmente funcionando. Beleza, então. Vamos então aqui, testar localmente, testamos. Agora vamos fazer o deploy no Moodle, tá? Então como que a gente faz isso? Ele deu aqui pra gente, aqui para cima, o Moodle Secret Create. Então agora nós temos que rodar esse código aqui lá no Moodle. Antes de rodar ele, você vai ter que vir aqui no Moodle, você vai ter que criar uma conta nele. Então você vai ter que fazer uma conta gratuita. Ele é gratuito para pequenos volumes de mensagem aí. Aí você vai fazer uma conta aqui no Moodle. Aqui eu já tenho um aplicativo rodando, que é do vídeo anterior, né, de relatórios de anúncios automáticos. E aqui nós vamos fazer o nosso aplicativo também do WhatsApp, do nosso agente do WhatsApp. É aqui que ele vai ficar publicado, é aqui que ele vai rodar em nuvem e é rodando em nuvem que nós vamos poder conectar com um número real e rodar o nosso agente no número real. Então beleza, você cria uma conta aqui no Moodle. Aqui, como eu já tenho uma conta criada, ele já deu esse código direto para eu fazer. Mas no teu caso, como você não vai ter uma conta criada, você provavelmente vai ter que fazer um passo antes, tá? E no link aqui embaixo, na documentação aqui dessa aula, eu vou deixar os comandos que você vai ter que fazer antes aqui, só para você se autenticar. Na verdade, é um comando de instalação do Moodle e um comando de autenticação. É que ele já fez direto isso aqui para mim, mas eu vou deixar na documentação aqui embaixo, tá bom? Então, beleza. Chegamos nesse ponto aqui, você copia isso aqui e o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar os nossos secrets, as nossas chaves de API nesse código aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar isso aqui no editor de texto, vou copiar e colar tudo que está aqui no nosso .env para esse texto aqui e depois nós vamos rodar isso no terminal, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou fazer isso aqui. Beleza, já fiz aqui, já copiei. Agora nós vamos abrir um novo terminal, né? Você pode clicar aqui, ó, em New Terminal também aqui em cima. E vamos então rodar agora o nosso código. Esse aqui é o nosso código, que é o código que ele mandou ali, só que agora com todas as nossas chaves. Nós vamos apertar o Enter e ele vai cadastrar essas chaves lá no nosso Moodle. E ele já cadastrou. Como que a gente sabe que deu certo? Nós vamos vir aqui no Moodle e aqui em Secrets, nós vamos ver, ó, WhatsApp Clinic Secrets. Foi agora, nos últimos 20 segundos. E aqui, se nós clicarmos e virmos em Edit, nós vamos ver que foi adicionada todas as nossas chaves aqui. Então, beleza. Agora, então, adicionamos as nossas chaves no Moodle. Então, agora nós vamos poder fazer o deploy, ou seja, a publicação do nosso aplicativo.
Então é isso que nós vamos fazer. Ele falou para a gente fazer esse passo aqui, nós já fizemos. E agora nós vamos rodar esse comando aqui. Model deploy model app.py. Beleza, ele fez o nosso deploy aqui. Ele rodou aqui o sistema, ele verificou que tinha alguns erros, ele corrigiu os erros. E tá aqui, o deploy foi bem sucedido. Essa agora é a nossa URL em produção, ou seja, a nossa URL em nuvem. E beleza, ele dá até os próximos passos aqui pra gente, né? Que é pra gente agora temos que substituir a URL do ngrok por essa URL aqui, que é a nossa URL pública. Beleza, é isso que nós vamos fazer então agora. Então nós vamos vir aqui e fazer o deploy do module, já fizemos. Já atualizamos as variáveis de ambiente e agora nós vamos atualizar o webhook no aplicativo da Meta. Um detalhe, tá? Aqui nós temos que olhar sempre, antes de fazer o deploy, sempre é bom olhar no git ignore. Esse arquivo aqui, o que ele faz? Tudo que está aqui dentro é para ser ignorado numa publicação de aplicativo. Então você pode ver que o nosso arquivo .env está sendo ignorado, ele não vai para a nuvem, ele não vai para lugar nenhum onde pode ser acessado publicamente, assim como o credentials.json. Então, sempre verifique se o seu credentials.json está no git ignore. Se não tiver, você tem que colocar antes de fazer o deploy. E beleza, nós vamos agora então verificar aqui no Model, aqui em Apps, nós temos aqui o nosso aplicativo rodando. Beleza, o que nós vamos fazer então? Nós vamos vir aqui, ele já deu até a URL para a gente, do nosso webhook do WhatsApp. Eu vou copiar ela. Então agora nós vamos vir aqui no nosso aplicativo, né, da Meta, aplicativo que nós criamos no vídeo anterior. E beleza, vamos então agora atualizar o webhook. Para isso nós vamos vir em painel, clicar aqui no primeiro ponto aqui de casos de uso. E aqui nós vamos em configuração da API e aqui embaixo em configurar webhooks. Aqui nós vemos que nós temos a URL do ngrok, então nós vamos agora colar a nossa URL em produção. E nós vamos colocar aqui o nosso token de verificação, que se chama token de verificação, mas você aí deve colocar uma senha melhor do que essa, tá? Então beleza, token de verificação, vamos então verificar e salvar. Isso é legal para a gente testar o model. Se der certo, significa que o model está funcionando. Se der errado, a gente teria que ver o que aconteceu ali no nosso deploy. Mas aparentemente deu certo. Beleza, temos aqui, eu vou só verificar se o nosso message está assinado, ele está assinado. Beleza, aqui ele dá um aviso, né? Os apps só poderão receber webhooks de teste enviados do painel de apps enquanto o app não for publicado. Não serão fornecidos dados de produção, incluindo administradores, testadores, ao menos que o app tenha sido publicado. Ou seja, você não vai conseguir fazer um teste real se o aplicativo não for publicado. Mas nós vamos passar por essa fase também nesse vídeo. Então beleza, fizemos aqui então o nosso webhook está atualizado. Agora nós vamos ter que criar um cadastro incorporado. Que raios é esse de cadastro incorporado? É um sistema que a Meta desenvolveu para você fazer o onboarding do WhatsApp. Ou seja, tem um fluxo específico para você conectar uma conta de WhatsApp. E nós temos que configurar esse fluxo para que ele funcione. Então nós vamos vir aqui em configurador de cadastro incorporado. E aqui ele vai dar algumas informações para você, mas basicamente nós temos que seguir esses passos aqui. Primeira coisa, aqui para vocês provavelmente vai estar vazio. Vocês vão ter que vir aqui e clicar em criar configuração. E dar um nome para essa configuração e clicar em criar. Só isso que você tem que fazer. Colocou isso aqui? Beleza, vamos para a próxima parte. Fez isso aqui? A parte de domínios você pode deixar em branco, isso aqui você só vai utilizar se você for criar um aplicativo que use, né, dentro do aplicativo esse fluxo de onboarding. Como nós vamos fazer tudo dentro do painel, você não precisa ter essa parte de domínio. E aqui em funções do app você também não precisa mexer, né? Você provavelmente é o administrador do aplicativo, então aqui é para estar tudo ok. E agora sim, aqui embaixo nós vamos fazer as configurações. Primeira coisa, o SDK aqui você não precisa mexer, tá? Isso aqui é caso você for fazer um aplicativo mesmo que utilize. Nós vamos fazer tudo pelo painel. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de um token de usuário de sistema. Token de usuário de sistema é um token geral. Ele vai ter acesso a tudo que você dá para ele. E o que nós vamos dar de acesso para ele? Nós temos que dar as permissões Business Management, WhatsApp Business Management e WhatsApp Business Messaging. A Meta, os aplicativos da Meta trabalham com permissões. Então nós temos permissões de negócios, de WhatsApp, de Instagram, de anúncios, threads. Todos os aplicativos, os softwares ali da Meta, eles têm permissões dentro do aplicativo aqui que nós criamos. Então nós temos que utilizar as permissões que ele fala aqui pra gente. Provavelmente quando você criou o aplicativo, você não colocou o Business Management porque ele não vem por padrão. Então aqui em cima, você vai vir aqui em permissões e recursos e você vai achar o Business Management aqui.
e você vai colocar em adicionar. Aqui já está adicionado, mas você vai clicar no botão para adicionar, tá bom? Então é isso que você vai ter que fazer para que ele apareça. Feito isso, vamos voltar aqui no configurador de cadastro incorporado. Aqui em token de usuário e sistema, você vai clicar nesse botão aqui. E isso vai levar você para dentro do teu gerenciador de negócios, onde você tem os seus usuários de sistema. Eu já tenho um cadastrado, mas caso você não tenha, você vai criar um usuário de sistema. Basicamente vai ter um botão aqui, um botão que nem esse, adicionar, você vai colocar o nome, você vai colocar aqui a permissão como admin e vai criar. Não dá para ter mais de um admin, então eu não consigo criar outro. Mas você cria, aí você vai ter que vir aqui em atribuir ativos e você vai atribuir aqui em apps o aplicativo que você criou. Você vai colocar essas permissões todas e vai colocar em atribuir ativos. Fazendo isso, ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Então é isso, criar um usuário de sistema, atribuir o aplicativo que nós criamos aqui da meta, que é esse aqui. E agora nós vamos vir aqui em gerar token. Clicou em gerar token, nós vamos escolher o aplicativo. Nós vamos colocar aqui expiração do token como nunca. E um detalhe, tá? A gente tem que criar o nosso token aqui de usuário de sistema apenas com as permissões que ele pede, tá? Então é Business Management, WhatsApp, Business Management e Business Messaging do WhatsApp, certo? Nós vamos colocar em gerar token. Agora eu vou fazer uma verificação de conta, né? Uma verificação de e-mail. Beleza, foi feita a verificação. Agora vamos esperar então o token ser gerado. Gerou o nosso token, eu cliquei em copiar. Vou vir aqui agora em configuração de cadastro incorporado, token de usuário de sistema e vou colar esse token. Colei o token, tudo ok com ele, vou salvar. Beleza, criamos o token de usuário de sistema. Agora nós podemos pular isso aqui, porque isso aqui nós já fizemos no outro vídeo, que é testar um número teste, configurar o webhook, tudo isso nós já fizemos. Então agora nós podemos pular para realmente fazer aí a conexão com o nosso número. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a nossa configuração criada nos passos anteriores aqui. Aqui em recursos você pode selecionar essas duas caixas aqui e aqui em tipo de recurso você pode selecionar integração do app WhatsApp Business. O que é isso? Essa integração do app WhatsApp Business nada mais é do que a coexistência do WhatsApp, a famosa coexistência do WhatsApp, ou seja, você vai poder conectar tanto um WhatsApp Business aplicativo, né, um WhatsApp que você já tem ali rodando no seu celular, como um número do zero. Nós vamos conectar hoje o número do zero, mas você vai poder, através dessa configuração, conectar o seu próprio WhatsApp Business nesse sistema aí de API para que você consiga fazer automações no seu próprio WhatsApp utilizando a API oficial. Então beleza, então agora nós vamos clicar nesse botão e ele vai abrir o nosso cadastro incorporado. Olha só que legal, ele vai fazer a configuração aqui para a gente. Então nós vamos colocar em continuar. Aqui nós vamos selecionar um gerenciador de negócios. O ideal é que ele seja verificado, tá? Dá para fazer sem ser verificado, mas verificado é melhor. O WhatsApp ele prefere isso. E aqui você pode ver que tem esse botão de criar uma conta do WhatsApp Business ou você pode conectar um app do WhatsApp Business aqui. E aqui é a coexistência. Então, se você avançar aqui, você vai colocar o seu número de telefone, você vai receber um QR Code, você vai filmar o QR Code e você vai habilitar a integração no teu aplicativo de WhatsApp Business. Mas nós vamos vir aqui em criar uma conta de WhatsApp Business. Vamos então criar uma conta de WhatsApp Business, uma conta nova. Essa conta vai se chamar André Presoto Agentes de IA. Categorias, aqui você pode pôr a sua categoria, eu vou colocar outro. E aqui o site, ele pega o site lá do seu gerenciador de negócios, tá? Então ele pegou o meu site aqui do meu antigo SaaS, que é o AdTrack, mas aqui vai ser o site que você colocar no seu gerenciador de negócios. Você vai clicar em avançar. Aí caso você não tenha site, você pode colocar o teu perfil do Instagram mesmo, tá? O teu link ali do Instagram do seu perfil. Aqui ele dá duas opções para a gente. Nós podemos tanto utilizar um número real, um número que você comprou, que você tem o chip, quanto você pode utilizar um número somente nome de exibição, que é um número gratuito da Meta. A única questão é que esse número é um número mais 555 alguma coisa. Porém, ainda esse ano a Meta vai trazer uma novidade que a gente vai poder só mostrar o nome de exibição da nossa conta e não o nosso telefone. O telefone ele vai poder passar a ser ocultado se você quiser. Então você vai criar nomes de usuário no WhatsApp e as pessoas vão ver apenas o seu nome de usuário e não mais o seu telefone. Então essa é uma configuração para você já começar a utilizar isso. Porém, eu vou colocar um número normal, que eu acho que é o caso principal aí, né, que vocês vão fazer.
Então aqui eu vou pegar um número, é um número virtual que eu comprei, e eu vou colocar esse número aqui, certo? E aí eu vou fazer, no meu caso, uma verificação por ligação telefônica, tá? Mas você pode fazer por SMS também, caso você tenha ele instalado aí no seu celular, enfim. Faça a verificação da forma que for melhor aí para você. Então vamos lá, cliquei em avançar e agora vamos aguardar a ligação. Beleza, fiz a verificação aqui do meu número, clico em confirmar e pronto, você pode vir aqui e clicar em concluir. E o que ele vai fazer aqui para a gente? Ele já vai gerar o nosso novo Phone Number ID, que a gente vai agora substituir lá no Moodle para que ele use o nosso número real. Então ele já deu o nosso Phone Number ID. Aqui embaixo, ele já deu também tudo o código pronto para nós obtermos o nosso token. E esse token aqui é um token permanente, não é mais um token temporário, que de tempos em tempos você tem que trocar. Esse é um token permanente do seu número de telefone. Então nós vamos trocar essas duas informações, o Phone Number ID e o nosso token. Eu vou trocar tanto dentro aqui do nosso arquivo .env. Então vou vir aqui, vou trocar para o token do número real. Vamos fazer isso tanto no Moodle quanto no VS Code aqui, tanto local quanto na nuvem. Então beleza, troquei aqui localmente. Agora nós vamos vir aqui no Moodle, em Secrets, WhatsApp Clinic Secrets, Edit. E agora nós vamos editar. Eu estou com o Phone Number ID copiado, eu vou colar ele aqui. E vamos voltar aqui, vamos copiar o nosso token do número de telefone. Vamos vir com ele aqui, Access Token, e colar. Save Changes. Beleza, agora nós temos o nosso número conectado, o nosso número real que nós acabamos de cadastrar aqui. Basicamente, é isso aqui que nós temos que fazer. Porém, o nosso webhook não vai funcionar porque o aplicativo não está público. Mas isso não impede a gente de fazer um teste. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, eu vou apagar o meu banco de dados, aqui no nosso Neon. Tem que fazer primeiro deletar as conversas, depois schedules, beleza. Então agora, já até fiz alguns testes aqui em cima, mas agora eu vou mandar um olá aqui. Olha só, ele não recebeu a mensagem. Por quê? Porque nós temos que fazer um passo aqui antes, que é o seguinte: nós temos que registrar o nosso número. Se nós viemos aqui no nosso gerenciador de WhatsApp, então esse aqui é o nosso gerenciador do WhatsApp. Então quando você conecta um WhatsApp na integração da Meta, você vai ter um painel como esse, que é o gerenciador de WhatsApp. Você pode acessar ele através do seu gerenciador de negócios. E aqui você vê que o número que a gente colocou, ele está pendente, ele não está conectado. Por quê? Porque quando você conecta um número do zero, um número que não tem um aparelho de celular conectado, não é um WhatsApp Business aplicativo, ele vai precisar ser registrado. Quando é um aplicativo do WhatsApp Business e você faz a coexistência, não precisa fazer. Mas aqui vai precisar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos falar para o Cloud Code fazer esse registro para a gente. Olha só, vou falar o seguinte: fiz a integração do meu número de telefone no aplicativo da Meta e já atualizei as variáveis de ambiente. Faça o processo de registro no WhatsApp. Vamos então falar para ele. Esse processo ele vai fazer uma chamada API apenas registrando o número, tá? Então ele já tem ali tudo que ele precisa fazer para isso. E esse é o endpoint, é o Phone Number ID, que nós agora atualizamos para o real, /register. Então nós temos que fazer isso quando nós não estamos na coexistência. E ele vai fazer isso aqui para a gente. Provavelmente ele vai pedir um PIN, né, um código ali que precisa ter. Vamos ver aqui, provavelmente aqui ele já falou do PIN. Provavelmente acho que ele vai criar um PIN aqui pra gente. Vamos ver, ele pôs um PIN 000. Beleza, que é o nosso PIN, mas a gente pode escolher, tá? O PIN. E aí beleza, ele vai registrar aqui pra gente. Pronto. Ele já registrou o nosso número. Então, olha só que legal, se nós voltarmos aqui e atualizarmos a página, o nosso número vai estar conectado. Aqui, está conectado aqui. Beleza. Agora, se eu voltar aqui e enviar um oi, olá, você vê que até veio a mensagem aqui, né? Agora a mensagem chega, certo? Porém, você vê que o nosso agente não está respondendo. Por quê? Porque o nosso aplicativo não está público. Mas eu vou fazer aqui uma jogadinha com o Cloud Code só para a gente ver se está funcionando. E olha só, o que nós podemos fazer agora, né? A gente pode fazer um teste meio que forçado só para a gente ver se o nosso agente está funcionando no número que a gente conectou. Se a gente mandar um oi direto no número pelo nosso WhatsApp, ele não vai funcionar. Por quê? Porque o webhook não está funcionando ali do WhatsApp. Você vai mandar um oi, o oi chega no webhook, mas ele não dispara porque o aplicativo não está publicado. Mas isso não impede a gente de fazer um teste por fora, né? Então a gente pode maquiar um teste, enviar no webhook direto,
né? Porque é esse webhook que não está sendo acionado pela Meta, mas eu posso acionar ele manual. Então é isso que a gente vai fazer. Eu tenho esse prompt aqui, que eu vou deixar aqui embaixo também na nossa documentação, que é o seguinte: quero fazer um envio para o webhook, me envia uma mensagem dizendo olá, partindo do número tal. Monte o corpo como se meu número estivesse realmente mandando essa mensagem. Então eu vou fazer isso aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma chamada API para esse endpoint aqui, que é o nosso webhook lá do Moodle, simulando como se fosse uma mensagem do WhatsApp. Então é isso que ele vai fazer, e aí a gente vai ver uma resposta vindo ali no nosso WhatsApp que a gente conectou, né? Então aqui ele está pegando o secret, né? Ele tem que montar uma chamada assinada, né? Assim, as chamadas de WhatsApp, elas são assinadas, não adianta eu mandar um corpo sem ter um secret junto, sem ter uma assinatura. Então é isso que ele está fazendo, e pelo jeito, ele enviou. Vamos ver aqui. Olha só, aqui eu já tinha feito um teste em cima, mas olha só, acabei de receber uma mensagem aqui. Então agora, eu vou simular uma conversa, tá? Não tem, é como se eu estivesse escrevendo aqui, entendeu? Mas ao invés de eu escrever aqui, porque não vai funcionar ainda, nós vamos fazer uma conversa por aqui. Eu vou colocar Vou falar assim, beleza. Agora envia uma mensagem dizendo Agora vai enviar como se eu estivesse lá no WhatsApp mandando que seria para a gente agendar uma consulta. Então ele vai fazer esse envio ali para o nosso Moodle e a gente vai ver a conversa acontecendo. Quando a gente publicar o aplicativo, a gente vai conseguir fazer isso direto pelo WhatsApp. Mas o que é legal? Aqui eu estou mostrando que está funcionando. Então olha só, para qual data? Pode digitar assim. Vamos fazer o fluxo completo? Eu vou colocar aqui, para o dia 30/3. Envie uma mensagem dizendo. Então agora ele vai montar o corpo, vai enviar como se eu estivesse enviando no WhatsApp. E vamos ver aqui a mensagem sendo respondida. Olha só, horários disponíveis. Tá vendo que aqui é o nosso número real que a gente conectou aqui, né? Beleza, eu vou selecionar o número 4, 96. Envie uma mensagem dizendo 4. E tá aqui, consulta agendada para o dia 30, 9h30. Vamos ver se agendou mesmo? Vamos aqui no nosso Google Calendar, vamos ver aqui, dia 30, 9h30, consulta, teste simulado, funcionando perfeitamente. Então olha só que legal, o nosso agente está funcionando no nosso número real. Então falta agora a gente enviar o aplicativo para análise, e assim que essa análise for aprovada, nós podemos publicar o aplicativo, e aí ele vai estar funcionando com mensagens enviadas direto ali pelo WhatsApp, não só na simulação. Beleza, então o que nós fizemos? Nós criamos o cadastro incorporado, adicionamos as permissões, token de usuário de sistema, integramos o nosso número, geramos o token, substituímos, e agora nós vamos fazer a última parte, que é enviar o aplicativo para análise, certo? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui em painel e nós vamos clicar aqui em análise do app, tá? Provavelmente tudo isso aqui já vai estar verdinho. Se não tiver, você clica e preenche as informações necessárias. Talvez você tenha que colocar ali um site, ou enfim. E aqui ele mostra as permissões que nós vamos pedir, que é aquelas Business Management, WhatsApp, Business Messaging. Public Profile ele coloca como padrão, mas ela era uma permissão pré-aprovada já, tá? Então não tem problema. E o WhatsApp Business Management. Então você vai clicar em avançar. E aqui está uma parte que é uma parte um pouco chata da Meta, que você vai ter que explicar o porquê que você quer utilizar cada uma dessas permissões, para ele poder liberar o uso para você. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que provavelmente passar por essa parte aqui, caso você não tenha a verificação colocada. Você vai ter que fazer a configuração do aplicativo, caso você não tenha feito. Você pode seguir nessas etapas. E agora sim nós vamos para o uso permitido, que é a parte que mais gera dúvida ali para quem quer fazer esse processo. Então, como que esse app usará o Business Management? Você clica aqui em começar e eu já criei texto pré-pronto para você enviar para eles. Então aqui embaixo nós temos os nossos textos, tá? Então basicamente você vai fazer o seguinte: você vai copiar, né? Você vai acessar aqui embaixo a nossa documentação, você vai copiar, você vai colar aqui, e aqui você vai gravar a sua tela mostrando, pode ser a sua tela aqui mostrando o WhatsApp funcionando, tá? Você vai fazer ali o seu número teste funcionar, e você vai filmar você conversando com o seu número teste e vai jogar aqui. Você pode filmar com o seu próprio celular mesmo, tá? E aí você vai pegar o vídeo e vai subir aqui e vai colar esse texto que eu coloquei aqui, só isso, tá? E aí você vai colocar essa opção e vai salvar. Eu vou fazer esse processo de aprovação e vou colocar na nossa comunidade ali embaixo os resultados desse processo e vou mostrar o aplicativo funcionando
também na nossa comunidade aqui embaixo. Como esse processo demora 1 dia, 2 dias para ser aprovado, eu vou fazer aqui essa parte e compartilho com vocês na nossa comunidade. Então você vai fazer isso com todos. A gente tem o texto de todas as permissões. Business Management, Messaging, aqui a descrição que você vai colocar nessa permissão, porque ele pede uma descrição aqui, então você vai colocar a descrição. E aqui o Public Profile, ele já passa automaticamente, tá? Você só tem que permitir aqui. Aí o vídeo que você fizer, você pode usar para todos os casos aqui, tá? Você pode colocar o mesmo vídeo para todos os casos. E aí você vai colocar em avançar e você vai aguardar a aprovação, tá certo? Então eu vou compartilhar com vocês aqui embaixo como está sendo o processo. Então, basicamente, eu mostrei para vocês como que nós publicamos o nosso agente de IA, como que nós conectamos o nosso número real e como que a gente segue com a parte de análise do aplicativo. Então, é um processo um pouco demorado, é um processo um pouco chato, porém, uma vez que você faz, ele vai funcionar sempre aí para você. Tem outra forma de você fazer essa integração também, tá? Que é uma forma bem mais simples, que é utilizando o meu aplicativo. Você também pode fazer isso, que é utilizando o NotificaZap. Aqui no NotificaZap você consegue conectar o seu número, tanto na coexistência quanto o número sem chip, né? O número em nuvem, você consegue conectar ele aqui. E você tem uma chave de API para conectar aí o seu agente e enviar e receber mensagens. Eu vou fazer um vídeo só mostrando essa parte do NotificaZap aqui para vocês, utilizando esse mesmo agente, para vocês verem como é fácil utilizar o meu aplicativo. Mas você pode tanto fazer isso, utilizar o meu aplicativo, quanto seguir o processo que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então você vai filmar ali o uso do seu aplicativo, você vai pedir as permissões e você vai conseguir publicar o seu aplicativo. Publicou, ele vai funcionar, né? A gente testou localmente, testamos, fizemos todos os testes, validações, ele vai funcionar. E aí o que é legal? Você pode ir mexendo aqui no Cloud Code, fazendo alterações, que cada alteração que você fizer aqui, ele vai publicar no Moodle para você, já em produção, para que você teste. E tudo vai ser salvo no nosso banco de dados. E quando você quiser zerar alguma interação, você apaga os dados aqui e reinicia novamente. Então é dessa forma que você consegue publicar um agente de IA utilizando ferramentas gratuitas, utilizando Cloud Code para fazer todo o trabalho. É dessa forma que você consegue. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica aqui em gostei, se inscreva para receber mais notificações aí dos próximos vídeos. Isso ajuda muito também a eu continuar produzindo conteúdo aí para vocês. Coloca aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre esse processo, que eu posso fazer às vezes um outro vídeo explicando algo mais a fundo aí para vocês. Agora, se você quiser o meu suporte, o meu acompanhamento nas suas automações de IA, nos seus sistemas, nos seus agentes, então você pode participar da minha comunidade IA e Automações Plus. E nessa comunidade você vai ter todo o meu suporte, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Vamos ter lives também, onde você vai poder abrir o seu projeto, eu vou poder olhar ele e te guiar ali nas configurações. Então é uma comunidade que realmente a gente vai fazer juntos aí os seus projetos, as suas automações, e vou tirar todas as suas dúvidas. Se você quer saber mais sobre essa comunidade, clica aqui, o link vai estar aqui embaixo também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.